Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui hoje mais uma segunda-feira para pedirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, misericordioso e cheio de compaixão, que nos ajude nessa semana, mais uma semana de trabalho, né? Iniciando a parte civil hoje, né? Ontem, o primeiro dia da semana é domingo, então ontem nós cumprimos não é com a nossa obrigação, mas com o nosso amor, né? Fomos na igreja, visitamos Jesus no sacrário. Espero eu que quando a gente vai na igreja a gente tem que cumprimentar o dono da casa, né? Eu aprendi isso quando era criança. Então a gente vai lá na capela, né? Faz ali uns 2, 3 minutinhos de oração, agradece a Deus e pede o Espírito Santo para te iluminar naquela missa, né? E a gente cumpre, não é uma obrigação, é uma devoção de amor, um respeito para com Jesus, né? Então hoje a gente inicia os trabalhos do dia a dia, né? Cada um vai para o seu serviço, aqueles que não trabalham mais, mas não tem essa pessoa que fica sem trabalhar. Se a pessoa por acaso ficar só sentada ou deitada, ou achando que a vida é só aquilo, tem alguma coisa errada, né? Tirando as pessoas que têm alguma comorbidade, as demais todas têm que servir, né? A gente está aqui na Terra para servir. Jesus serviu, né? E tem a passagem que ele diz: meu Pai trabalha e eu também trabalho. É muito bonito. Então, sexta-feira foi o dia do trabalhador, né? E eu ouvi várias homilias e as principais falas dos padres eram a respeito do trabalho que a gente pode fazer dele uma missão por amor a Deus, por amor a Jesus. Mas ainda tem gente que acredita que não, né? Que o seu trabalho é só a sua profissão que faz com que você receba o seu salário. E não é. Então, tudo que a gente usa para ali nos colocar a serviço, para distribuir o amor que você sente por Deus e que Ele transforma para que você sinta ao próximo, te santifica, né? E nós estamos hoje iniciando também a novena de Nossa Senhora de Fátima, né? Tem muitos devotos aqui no Brasil de Nossa Senhora de Fátima, lá de Portugal. Aí eu trouxe aqui a imagenzinha dela que eu ganhei de uma colega minha, ela foi lá em Portugal e trouxe essa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Aí uma amiga da minha filha foi lá e eu pedi para ela trazer esse terço, né, lá de Fátima. Um texto lá de Nossa Senhora de Fátima, que para mim foi uma graça muito grande receber esse texto. Nossa Senhora de Fátima é uma Nossa Senhora que eu escuto desde criança, e que faz parte da devoção, né? Quem ama Nossa Senhora ama todas as aparições dela, todas. É impossível dizer assim, não, essa daqui, não é impossível. A Nossa Senhora das Lágrimas, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Lourdes, a Santa de Guadalupe. Meu Deus, Nossa Senhora, ela tem assim um acervo enorme de aparições e que sempre alegra o coração dos seus filhos, né? E ela sempre vem trazer uma mensagem do céu muito linda. Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, são tantas Nossas Senhoras. E ela sempre se faz presente àqueles que a aclamam, àqueles que a buscam, até os que não buscam, ela tenta trazê-los para seu filho, né? E eu vou aproveitar esse momento de hoje, além os nossos momentos são sempre para nós refletirmos sobre nossas ações, né? Como professores e professoras,
Mas domingo que vem, dia sendo o Dia das Mães, fazer uma homenagem à nossa Mãe do Céu, a Nossa Senhora, e também que essa homenagem feita à Nossa Senhora realize em nós atitudes de reparação ao coração dela, porque ela é muito ultrajada, ela é muito, não sei nem as palavras, mas assim, ofendida, né? Obrigada, Espírito Santo. Ela é muito ofendida, muitas pessoas. E não tem coisa que dói mais do que uma ofensa. A gente, que é o ser humano, quando a gente é ofendido por alguém que a gente ama, dói muito mais do que por uma pessoa que você não ama. Então, sendo que Nossa Senhora ama a todos, porque ela é o amor, é a mãe do amor, a mãe da misericórdia, então ela também é misericórdia, ela ama a todos os seus filhos, independente de suas escolhas, né? Então, ofendê-la dói, ofender o coração dela, Jesus mesmo diz, né? Agora me diga se você ofende a minha mãe, eu te amo, né? Jesus não pode se negar, ele é amor, mas ele é justo, né? A gente esquece que o amor, ele é grande, mas a justiça de Deus também é grande. Então, quem ofende Nossa Senhora, por ela, né, que ela perdoa todos, né? Talvez aí tenha a, a graça, né, de poder morar no céu com ela. Agora, quem ofende ela vai chegar lá e vai dizer, eu quero que tire ela para mim entrar, não tem como, né? Então, hoje vamos fazer uma homenagem à Nossa Senhora. Eu quero que a gente reze, a gente sempre reza o texto das Santas Chagas, hoje nós vamos rezar o texto das lágrimas de Nossa Senhora. Eu vou deixar esse texto passando aqui ao fundo, ele é muito lindo, né? Quem quiser ouvi-lo depois, ele é de um site, eu não sei se é o nome, mas no YouTube é só procurar assim, Cifra Sagrada. E aí se inscreve, aí sempre vem cânticos lindos, né? Todos esse povo tá fazendo muita música pela inteligência artificial, né? É um texto, eu acredito que a pessoa jogou o texto lá e aí saiu essa linda canção. Muito linda a voz de quem canta, né? Que deve ser inteligência também. E o tom, o toque, você fecha os olhos e você sente o terço, você sente Nossa Senhora, você sente o céu, realmente. Então é muito lindo. Quem puder escutar depois, Cifra Sagrada, e procura Terço das Lágrimas de Nossa Senhora. E aí coloca e escuta, né? Escuta várias vezes. Quem puder salvar e gravar e botar no carro, né? Para ouvir no trajeto, ele vai nos acalmando, né? Então nós vamos rezar esse texto hoje. Terço das lágrimas de Nossa Senhora. Nossa Senhora ainda continua chorando pela humanidade, porque Jesus ainda está sendo muito ofendido pelos homens, muito. Como é difícil a gente ter o coração que reconhece o amor de Deus por nós, né? O pecado é tão terrível que ele vai fazendo a gente imaginar que é tudo normal. Não é normal, é natural. Não, isso aí é assim mesmo, né? E não é, né, meus irmãos? A gente não pode ofender nosso Senhor. Ele que morreu na cruz por nós. Por isso que eu sempre trago a cruz crucificado. A gente nunca pode esquecer isso. A gente não pode transformar o sacrifício de Jesus num evento de Semana Santa ou num evento de uma morte brusca. Não. Jesus deu até a última gota do seu sangue por nós. Foi por nós. Mesmo que tenham pessoas que não creiam, mesmo que sejam ateus, mesmo que sejam, sei lá, de outras denominações religiosas, Jesus morreu por todos, né? Então, nós iniciamos. O texto das lágrimas de Nossa Senhora é parecido com o texto das Santas Chagas. Tem o que fala no Pai Nosso, né, nas bolinhas maiores, e o que fala nas 10 Ave-Marias, né? E aí eu vou rezando e a gente vai aprendendo e depois vocês escutem lá o texto das lágrimas de Nossa Senhora no YouTube, Cifra Sagrada. Começamos assim. Eis-no aqui aos vossos pés, docíssimo Jesus crucificado.
para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, que possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Amém. E aí iniciemos nas contas do Pai Nosso. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Mãe das lágrimas, intercedei por nós, levai nossas súplicas ao coração de Jesus. Ó Mãe das dores, refúgio dos pecadores, pelas vossas lágrimas santas, alcançai-nos misericórdia. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.
Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Virgem Santíssima e Mãe das dores, nós vos pedimos que junteis os vossos pedidos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos a coroa eterna. Amém. É lindo esse texto, né, meus irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É lindo. Eu vou aumentar aqui só para vocês ouvirem um pouquinho. Lindo, né? Espero que tenha escutado um pouquinho. Depois podem procurar, rezem junto, aprendam, decorem. A gente tem que decorar, né? Pra gente, onde a gente for, pega o texto. Eu tenho um texto no meu carro, na porta do motorista, quando eu dirijo, na porta do passageiro, quando eu estou de passageira, né? E sempre eu estou rezando o texto. Mas isso também tem o seu momento seu com Deus, né? Eu e Deus. Diante de todas as minhas dificuldades, eu e Deus. Foi uma coisa muito bonita que eu vi nesse 1º de maio, né? De todas as orações que foram feitas pelos trabalhadores, lá no Instituto Hesed, eles lembraram, né, dos professores, rezaram, né, falaram da classe dos professores. Teve padres que na homilia falaram dos professores, né, das dificuldades que os professores enfrentam e de todas as situações que passam, mas que a gente não pode esquecer que a gente tem um auxílio, que a gente tem alguém que nos fortalece, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a Ele a força necessária de cada dia, pedir a Ele que a gente possa desenvolver o nosso trabalho olhando para cada criança, para cada adolescente, para cada jovem, para cada adulto, olhando para a criação de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Então, quando a gente exclui uma pessoa, quando a gente maltrata, quando a gente renega, a gente está renegando Deus. Porque se a gente lembrar da leitura do Evangelho, quando ele vai falar que é assim que acontecerá nos últimos dias, no último dia, né? Ele vai separar as ovelhas, né? Vinde benditos do meu Pai, você me deu comida quando eu estava com fome, você me deu roupa quando eu estava nu. Então, essas pequenas atitudes nossas, mesmo que sejam tomadas atitudes nas escolas que são necessárias por conta da indisciplina, por conta da falta de respeito, por conta de situações perigosas, né? Porque a gente sabe que a escola recebe de todo tipo, pessoas de todos os jeitos, né? Alunos, né, que vêm já de famílias desestruturadas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se proteger também de determinadas situações, né? Então a escola, quem comanda, quem lidera, o diretor, a equipe diretiva, eles têm que estar atento a essas situações, para que possam socorrer o professor na hora necessária, né? Então hoje nós vamos ler Mateus 15, de 29 a 31. 3 versículos, né? E tão grandiosa a leitura, que diz assim: Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos,
coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que nos marca nessa leitura de hoje, né? Subiu a uma colina e sentou-se ali. O ato de Jesus sempre subir, né, em uma montanha, em uma colina, em algum lugar alto, né? A gente entende assim que quando a gente se retira para estar perto de Deus, né? Se a ciência provou que existe o ponto de Deus no cérebro, que é bem aqui no meio, o ponto de Deus no cérebro, né? O ponto da fé. Então, você aciona o seu cérebro usando várias partes do corpo, né? Quando você mexe a mão, aciona uma área do seu cérebro. Quando você vira a cabeça, outra área. Quando você pisca, quando você fala, quando você escuta, né? São áreas do cérebro que são ligadas. E então, tem três, eu já falei, eu acho que em outros vídeos, tem três posições que a gente faz que ativa a área do cérebro do ponto de Deus, que é olhar para o alto. Quando você olha para cima, independente do que tem lá em cima, se é teto, se é telha, se é forro, se é céu, o que seja. A outra é colocar as mãos uma com a outra juntas, né? Você aciona a área do cérebro do ponto de Deus, e quando você se ajoelha. Então são as três posições, as três posturas que você aciona o ponto de Deus no seu cérebro, para a gente ver o tanto que é importante. Olha o tanto de tempo que a ciência, né, que as pessoas gostam de enfatizar que a ciência e Deus não andam juntas, né? Mas se a gente lembrar que a inteligência humana vem de Deus, foi Deus quem permitiu que a ciência existisse. Tudo que tem nessa terra veio pela permissão dele. Então, por mais que lá tenham pessoas que não acreditem nele, isso não quer dizer que ele não exista. É um direito seu, é uma liberdade que Deus te deu. Eu não acredito em Deus, ponto. É uma situação sua particular. Isso não apaga a divindade de Deus, isso não apaga a história de Jesus Cristo, isso não apaga o Espírito, isso não apaga nada. É ele com Deus, né? No final ele não vai precisar de fé para acreditar quando ele morrer, né? Ele vai estar diante de Deus. Aí eu quero ver se a pessoa vai dizer: nossa, e agora é tarde, né? Então, assim, tem um momento de que vocês subam uma colina para poder silenciar dentro de você o barulho do celular, o barulho da televisão, o barulho do mundo, o barulho dos carros, o barulho dos gritos dos alunos. Ensine seus alunos a fazer silêncio. Ensina, coloca uma musiquinha de fundo. Eu já pesquisei, né, as músicas da época barroca, e são instrumentais, elas acalmam a mente. Então coloca a música barroca, ou então Beethoven, coloca a música clássica no celular ou numa caixinha de som, que hoje em dia toda escola tem caixinha de som. Você também pode adquirir uma, porque os sites aí de coisas importadas, elas são mais baratas e funcionam. E aí colocam uma música instrumental e ensina as crianças a baixarem a cabeça e se acalmarem. Antigamente a gente fazia isso como se fosse um castigo, né? Todo mundo com a cabeça baixa na cadeira. E aí isso era condenado, né? Nossa, os tradicionalistas, meu Deus, que coisa horrorosa, fazer uma pessoa baixar a cabeça. Mas hoje a ciência já prova, né? Quem estuda neurociência, que se acalmar, você alinha o seu cérebro, você alinha as coisas dentro, você alinha a aprendizagem. E os nossos alunos vivem num barulho, eles vivem no barulho, igual o adulto. Eles são conduzidos nesse mundo aí, de meu Deus, pelos adultos. É adulto que dá celular pra menina, é adulto que xinga menina, é adulto que manda menino pra rua, e lá ele aprende palavrão, lá ele aprende mentira, lá ele aprende tudo que não presta. Então, assim, suba a sua colina e ali faça a sua oração no silêncio, peça pela sua família. Meus irmãos, todos nós temos problemas na nossa casa. Não existe uma família perfeita, né? Só a família de Nazaré. E mesmo que a gente busque,
a gente também tem que, mesmo às vezes saindo algumas arranhaduras ou se ofendendo, saber reconhecer e pedir perdão e pedir a Deus, Senhor, me ajude, tá difícil. Toda vez eu faço isso, mas vou fazer de novo, porque eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu vou fazer novamente, porque eu te amo. Eu vou suportar novamente, porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque eu quero ir para o céu, né? Então, assim, e nessa aproximação sua e Deus, Ele vai te libertando de todos esses males aqui. Tem gente que não é mudo, literalmente, porque fala, mas é mudo diante das situações de injustiça. Tem gente que não é cego de verdade, mas é cego diante das coisas que não quer ver, não quer enxergar, não tá nem aí, passa no corredor, vê uma criança lá sendo humilhada, e você não para ajudar. Né? Isso você é um cego espiritual. Tem gente que é aleijado, que não tem coragem de caminhar em direção ao outro para ajudar, é um aleijado espiritual. Tem gente que tem diversas comorbidades dentro do seu corpo, menos tendo o corpo sadio, mesmo tendo o corpo sadio, todo sadio. Mas ele tem muitas comorbidades, ele não se importa com os outros, ele não escuta ninguém, ele não fala com as pessoas. Eu tô no meu mundo, ninguém mexa comigo, e se alguém mexer comigo vai ter. Meu esposo tem uma colega de escola que ela é assim. Ela tá no canto dela, mas se alguém mexer com ela, é igual mexer com uma cobra, né? A comparação é igualzinho. Pelas coisas que ele me fala, ela é ignorante e mas ela é vista, sabe como? A professora que ninguém mexe porque ela tem argumento para tudo. Só que quando a pessoa tem argumento na brutalidade, na arrogância, tudo é processo, eu te processo, você está fazendo assédio moral, uma pessoa dessa precisa de muita cura interior, muita cura interior. E não tem como eu debater com uma pessoa dessa se eu não chamar Jesus para vir comigo. Não tem como, porque tudo que eu falar ela vai rebater, tudo que eu falar ela tem uma... Então eu tenho que ser o evangelho na vida dela, com as minhas atitudes e não com as minhas palavras. Com as minhas atitudes, como eu vivo. E dá para se fazer isso dentro de uma escola, quando você foge de discussões, quando você trata mesmo aquele que te ofende de maneira amorosa, quando você é bom de coração. Os alunos enxergam isso. Eu, enquanto estava na coordenação, muitos deles iam na minha sala e falavam assim: professora, aquele professor trata a gente bem, ele enxerga a gente. Aí tinha professores que eles falavam: não, aquela professora lá é metida, ela nem olha pra gente, ela parece que tem nojo da gente. Então eles percebem. Então quem é que pode nos transformar de dentro para fora, de fora para dentro? Jesus. Aí eu vejo muita gente, eu tenho uma irmã que é terapeuta, né? Eu não discrimino, é um trabalho bonito, terapeuta de casais. Aí ela comenta que recebe algumas pessoas e ela recebeu uma pessoa que, quando ela tá assim, o que você faz? Eu rezo, então rezo o terço. Aí ela coloca as dores dela nas dores de Jesus, né? E aí ela vai sofrendo. Isso é um passo para cura. Tem umas orações que falam: completai o que falta às suas dores, né? As minhas dores, o que falta às suas dores. Você vai se curando, porque você vai colocando a sua dor por alguém, por aquela situação, por aquilo que você está vivendo, e Deus vai te curando, e Deus vai te melhorando, e você vai deixando de sofrer tanto por aquilo, e você vai começando a amar. Jesus, a cura de Jesus vem pelo amor. O amor que mudou o mundo, foi o amor de Jesus que mudou o mundo. O amor dele de se entregar por alguém, por nós. E cada um de nós é um indivíduo. Deus ele morreu pela humanidade inteira, não, ele morreu por mim, aí ele morreu por você, ele morreu pelo seu filho, ele morreu pelo seu marido, ele morreu pela sua sogra, ele morreu pela sua prima, ele morreu pelo seu tio, ele morreu por cada um. Mesmo ele morrendo pela humanidade inteira, a morte dele também é particular, porque é cada um. A morte de Jesus. E é a morte que leva o quê? A ressurreição. Não existe ressurreição sem cruz, meus irmãos. É isso que muita gente não está entendendo. Não existe ressurreição sem cruz.
Jesus, para ressuscitar, ele morreu na cruz. Ele provou que todos nós temos uma cruz para carregar. E quando a gente entender isso, as coisas vão se alinhando. Só que a gente também vai ter que tomar o partido, né? Não, eu vou levando a minha cruz, mas eu também vou, às vezes, aqui e acolá, refletindo, fazendo a pessoa refletir, acertando em uma coisa que ele precisa escutar, chamando o Espírito Santo, o que eu falo? O que eu falo agora aqui? O que eu falo? Entendeu? Então, assim, é passar por situações adversas na vida, mesmo que você chore, mesmo que você clame, mesmo que você se debulhe em lágrimas, mas você tem que confiar em Jesus, porque Ele pode consertar todas as coisas, Ele pode modificar tudo. Eu creio nisso, creio muito que Ele pode. Então, as pessoas ficavam como admiradas, quando elas viam mudo falando, surdos enxergando. É igual quando a gente ouve um milagre, né? Hoje mesmo no texto de manhã, que tá tendo a novena de Nossa Senhora de Fátima, no Instituto Hesed, né? Então hoje no texto a irmã Maria Raquel, ela leu a história de uma mãe, uma filha de 16 anos, que queria ser bailarina, e ela sentiu uma dor de cabeça e tudo mudou na vida daquela menina e da vida da família. Então, mesmo a família tendo fé, a menina também tendo fé, a adolescente, ela comungava todos os dias, mesmo que uma pequena partícula do corpo de Cristo, mas ela comungava. E aí ela se colocava ali, sempre pedindo, e ela falando, dando conselho à mãe, não, Deus não é culpado. Tudo na vida tem uma razão. E aí o médico falou para a família reunir, né? Aí o testemunho é grande, eu estou resumindo aqui, né? O médico falou para a família, ó, venham se despedir porque ela não passa de hoje. E aí ela recebeu a unção dos enfermos e ela foi melhorando devagarinho, porque Deus quis que ela melhorasse. Não a medicina não tinha mais nada para fazer, mas Deus quis o milagre. E essa família descobriu o Instituto Hesed, todo mundo começou a rezar. E mesmo que ela não tivesse sobrevivido, a gente tem que entender que a gente está aqui nessa terra e que o nosso fim é a morte, independente de como é que seja. Vai ser a morte. Alguns vão morrer de acidente, outros vão morrer de morte natural, outros vão morrer de doença. É o nosso fim. E se a gente não sabe colocar isso na cruz de Cristo, a gente sofre muito, porque a gente fica questionando Deus. Senhor, mas por que, Senhor? A gente fica murmurando. Ah, mas ele era tão assim. Não, confiança é confiar. Se levar, se acontecer alguma coisa, Deus se aproveita daquela situação para salvar uma alma. Você não sabe se aquela pessoa não ia ter uma vida perdida e ia para o inferno. A preocupação de Deus, meus irmãos, em relação a nós humanos, é a nossa alma. Não é a forma com que vivemos aqui, não é os bens, não é as graças que Deus pode nos conceder, não. É a alma. E Ele sabe se Ele pode perder aquela alma. Ele sabe, nós não. A gente não sabe de nada, a gente não sabe o dia de amanhã. Se tem gente que fica aí sofrendo pelo dia de amanhã, para com isso. Você não é Deus. Se coloque sob a proteção dele. Senhor, cuida de mim. Eu não estou entendendo nada, que bagunça é essa aí, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. É assim, né? Então a gente tem que ficar admirado mesmo quando a gente ouve os milagres desse. E ela melhorou, e ela saiu do hospital, uma pessoa que estava toda deformada, né? Porque quando é uma coisa no cérebro que a medicina não podia entrar, aí ela foi defiando, e depois essa menina desabrochou e saiu andando do hospital de braços dados com o médico, porque ele falou, se você sair daqui andando, eu vou sair com você de braços dados. E foi assim que ela saiu do hospital. E até hoje agradece a Deus e reza. Essas são as nossas cruzes. E a gente tem que parar de olhar para a cruz de Cristo como se fosse um peso. Tudo bem, é horrível a gente saber que nós matamos a Deus, né? Mas se a gente olhar que foi o amor que levou ele até aqui, a gente vai começar a carregar a nossa cruz por amor e não como só o peso. Amor, mesmo que seja difícil. Então o seu trabalho vai ser
feito por amor, mesmo que seja difícil aquele aluno, seu trabalho vai ser por amor, mesmo que aquela sala de aula seja disciplinada, seu trabalho vai ser por amor. Meus irmãos, se não for assim, nós não vamos conseguir nada, não. Nada. Vai ser meio complicado, viu? A tendência parece que é só piorando, né? O pecado agora da impureza aumentou demais e isso vai atraindo maldição para a terra e todo mundo vai sofrendo junto. Todo mundo vai sofrendo junto. Nós estamos no mesmo lugar, né? Tem como a gente se blindar de certas coisas. A impureza é um dos pecados terríveis, Nossa Senhora fala muito disso. A impureza é um pecado terrível e ele atrai muitas maldições pelo desrespeito. E hoje em dia a nudez tomou conta do mundo. Todo mundo hoje anda pelado. Até os cristãos católicos andam nus, né? Vão para a igreja com as mulheres mal vestidas. Diante de Deus a gente tem que ter cuidado. Não é para mim também, eu vou para a igreja bem vestida, mas lá fora eu uso mini short, mini saia, mini top, né? Não. Eu tenho que ser coerente 100% o tempo todo, onde eu vou, eu estou sempre alinhada. Tem até um vídeo do Padre Paulo falando que ele disse, por favor, mulheres católicas, não se vistam horrorosas, porque Nossa Senhora era linda, ela se veste, a roupa de Nossa Senhora não tem ninguém aqui na Terra que consiga imitar, né? Porque é uma roupa do céu, mas a gente tem que ser atraente aos olhos de Deus, né? Belos, nós somos criados dentro da beleza de Deus, a beleza dele. O corpo é uma beleza do Espírito Santo, né? Então, as pessoas glorificavam ao Deus de Israel. E hoje Deus glorifica a Deus, nós podemos glorificar a Deus por todos os milagres que acontecem na nossa vida todo dia. Se a gente suportou determinadas situações, foi Deus que te ajudou, pode ter certeza. Você tem que ter uma união com Deus, Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida, em todas as situações, daquela injúria que você sofreu, daquela mentira, daquela perseguição, daquela falta. Gente, nas leituras das cartas de São Paulo, ele fala, se você se prontificou a servir, se prepare para ser... não é peneirado, mas você vai ser tratado como ouro no fogo, né? O ouro vem na pedra. Quem já viu aí uma pepita de ouro, você não acha a pedra de ouro pronta. Ela é uma rocha e é cheio de fragmentos de ouro ali. Aí ele é tirado, aí ele leva para um fogão, um fogaréu, né? Um forno, um fogo, não sei quantos 1000 graus aí Celsius, né? E aí aquele ouro é derretido e aí ele vai fazer a joia, né? O que a pessoa quiser fazer. Aí faz a barra, mas primeiro ele passa por esse processo. Então, quem segue a Jesus, quem quer verdadeiramente o céu, vai ter esse processo. Se você não quiser ser provado pelo fogo, sinto muito. Então tem alguma coisa errada aí. Se a pessoa me disser que segue a Jesus e sua vida é um mar de rosa, não sei não, tem algo errado. Jesus sofreu na cruz e ele falou, quem quiser vir a mim, pegue a sua cruz e me siga. Ele não falou, venha com sua vida boa, não, ele falou, pegue a sua cruz. E a cruz de Cristo não foi uma coisa boa. Mesmo que a gente saiba que ele fez por amor, mas ele sofreu, e muito, e muito. Então, para a gente não se alongar muito, eu vou vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica para a gente fechar esse assunto, né? Dos nossos desejos, nossos pedidos. Jesus está aqui, ele cura uma pessoa muda, que a medicina fala, nunca vai falar, ele faz a pessoa falar. Então Jesus pode curar a sua mente, o seu coração, as suas dores físicas. Mas eu já falei em outros vídeos também que aproveitem as dores que você está sentindo e ofereça pelos pecados da humanidade, ofereça pelas almas do purgatório, e aquela dor vai fazer um sentido diferente. Aquela dor vai ter um outro tipo de conotação. Você vai até querer sentir dor. Eu quero sentir essa dor para me converter a minha família, pela minha família, a conversão da minha família, porque minha família é toda desorganizada, toda bagunçada, né?
Então, no parágrafo 1503 diz assim: a compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, a sua alma e o corpo. Gente, isso é lindo demais. É muito lindo. Jesus não tem só poder de curar, mas também de perdoar. Jesus nos perdoa. Essa é a diferença. Jesus nos perdoa, Ele perdoa os nossos pecados quando eu reconheço que foi minha culpa, minha tão grande culpa. E a gente vai para o tribunal do confessionário e a gente sai de lá leve, porque a gente recebeu o perdão de Jesus, o perdão do Pai do céu. Quem é que mantém esse mundo, meus irmãos? A Santa Missa. Se não tivesse missa todo dia, toda hora, esse mundo já teria sido destruído. Mas quando o padre ergue o pão na patena e o cálice com o vinho dentro e eles são transformados no corpo e o sangue de Cristo, Deus vê novamente o sacrifício do seu Filho e Ele vai mantendo essa terra de pé. Ele, né? A terra foi mantida de pé há muitos anos atrás por causa da promessa que Ele fez, que viria o Filho dele. Depois que o Filho dele veio, Ele continua mantendo pela sua misericórdia. Jesus é a misericórdia. Jesus misericordioso, do qual o coração brotou sangue e água. Então, é uma homenagem hoje, especialmente às mulheres, às mães professoras. Tem muitas professoras solteiras, né, que não casaram por opção ou por outras razões, mas tem muitas mães professoras que sofrem, que a gente, quem é mãe sabe. Quantas vezes eu fui para a escola trabalhar com minha filha com febre, ou com ela dodóizinha, ou com ela vomitando, ou com ela sem querer dormir, e ficava na mão de outra pessoa. Então, as professoras mães que têm filhos pequenos, a gente às vezes fica dividido. Quantas vezes eu me vi dividida entre o trabalho e a minha casa? Muitas vezes. Eu queria estar em casa cuidando da minha filha, mas eu também queria estar na escola ajudando os professores. Porque quando falta um membro na escola, é como se faltasse um pedaço do corpo. Por isso que é ruim quando o professor falta. Ah, eu tenho o meu direito de faltar. Tem, você tem sim, tem. Mas se você for por amor, você vai ver que é diferente. Quando você falta, você vai sentir. Você vai falar, meu Deus, hoje eu deixei de ir. Como será que ficou fulaninho? Quem cuidou de fulano? Quem cuidou de Beltrano? Será que maltrataram meu filho? Você começa a sentir mãezona daquilo ali tudo, daquele processo. Então hoje, na imagem de Nossa Senhora de Fátima, a grande mãe, Nossa Senhora, a mãe da humanidade, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Nossa Senhora, a mãe de Deus, a mãe de Deus Filho. Nossa Senhora é a mãe de Deus, Deus Filho. E onde está Deus Filho, está Deus Pai e o Espírito Santo. Eles são três. A Santíssima Trindade, três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, onde está Deus Filho, está Deus Pai, está o Espírito Santo. Então, ela carregou a Trindade no ventre dela. A gente não pode esquecer isso. Porque senão a gente fica separando Deus. Não, agora é Deus Pai. Não, onde está um, está o todos. Então na cruz estava o Deus Pai e estava o Espírito Santo. Só que Deus Filho representando a Trindade. Quando vem o Espírito Santo sobre nós, vem o Filho e vem o Pai. Quando a gente faz uma prece a Deus, a gente sempre coloca por seu Filho Jesus. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, é assim que Jesus fala aos discípulos, Ele realizará. Então peçamos a Deus a sabedoria para saber lidar com todas as situações adversas dentro de uma escola. Eu sempre, desde quando eu comecei a estudar, eu sempre pensei assim, que depois da igreja, a escola é o único lugar onde tem muita gente, onde você pode transmitir o Evangelho. Na igreja as pessoas estão buscando o Jesus, né? E na escola, lá também pode nascer padres. De lá também pode sair freiras. Mas como é que uma criança vai olhar para você e ter o desejo de ser padre ou freira se o seu testemunho é contra o testemunho? Se você não é uma pessoa que transmite o Evangelho. Você trata mal, você até xinga na sala de aula, você
menospreza os seus alunos, você chama eles de burro, de tudo quanto é nome, né? E muitas vezes eu já ouvi aluno chegar, professora, aquela professora xinga, ela xinga a gente. Como pode um professor xingar um aluno, gente? Então a gente precisa de muita cura. A gente tem que ser curado para a gente aprender a curar o próximo. E então hoje aqui, em respeito a todos os professores, mas especialmente as mães, né? As mães professoras, que tenham um feliz Dia das Mães, que Nossa Senhora cubra vocês com o manto dela, que direcione a vida de vocês, que conduza cada passo, cada decisão, que ajude em casa com os filhos de vocês. Quantas mães professoras têm problemas com seus filhos adolescentes que são rebeldes, né? A gente errou em alguma coisa, né? Eu sei disso, nós erramos em alguma coisa. Então que Deus nos perdoe, mas que Ele nos oriente para que a gente possa melhorar, para que a gente possa conduzir cada situação. Olha, meus irmãos, eu quero também falar para vocês que a gente reza, mas a gente também tem que fazer algo, né, por nós. Então eu vou colocar vídeos lá de coisas que eu aprendi. Eu fiz 2 pós-graduação em neurociência educacional e eu aprendi algumas coisas, técnicas, protocolos muito bons para usar com os alunos. E aí vocês podem ver depois, abrir, olhar, fazer em sala de aula, para poder melhorar o ambiente, né? Vários santos é orar e trabalhar, né? Orar e trabalhar e orar, é assim que funciona. Não é orar e ficar sentado, não é orar e ficar esperando cair do céu, não, é fazer a sua parte. Faça a sua parte que Deus vai te ajudar. Minha avó dizia o ditado, faça por ti que eu te ajudarei. Então faça por você e Deus te ajudará. Mas tenha fé e seja coerente com os mandamentos da lei de Deus. Hoje o padre José Augusto estava falando, se você não obedece os mandamentos, Deus não está em você, né? E quem sou eu para questionar o padre? Ele falou. Mas eu posso dizer, não, padre, não é assim não. Não, se você não obedece os mandamentos, Deus não está em você. Ele continua te amando, mas Ele não vai te ajudar muito, não. Você vai ficar meio que solto. Então, meus irmãos, peçamos que Jesus possa curar a nossa alma, o nosso inteiro. Nosso emocional, nosso espiritual, nosso físico, né? O tripé que nos mantém de pé. Somos 3, né? A Santíssima Trindade são 3, então Deus vai deixando a sua marca, alma, corpo e espírito. 3. É muito lindo isso. Então fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus e que Nossa Senhora nos socorra em todas as nossas dificuldades e adversidades. Um grande abraço. Boa semana para vocês e feliz Dia das Mães para todas as mães professoras, todas as mães alunas, todas as mães que trabalham dentro de uma escola, desde o portão até a direção. Um beijo no coração de cada um. Fiquem em paz.